Plano de Voo está de volta hoje falando sobre transformação organizacional. Karen, qual é o momento ou circunstância em que as empresas precisam investir na transformação organizacional? A gente vê casos que, claro, uma tecnologia mudou, um evento que você não tem controle impactou na empresa, e efetivamente você tem que correr atrás e implementar um programa. Mas o que a gente tem que pensar? Por que eu preciso reorganizar? Né? Qual o objetivo? Né? Que recursos que eu vou usar? Como é que eu mobilizo as pessoas e que resultados que eu quero? Mas sempre temos acertos e erros. O mais importante é saber o que não fazer. Bom, e por falar em acertos e erros, a gente vai conferir agora uma entrevista com o escritor Alfredo Berens. Eu conversei com ele sobre o livro que ele lançou, Fuzilar Heróis e Premiar Covardes, o caminho certo para um desastre organizacional. Veja só. Eu acho que é isso aí que existe nas organizações hoje. Muito medo, muita dificuldade de se entregar, porque o funcionário tem medo. Quando, na verdade, o funcionário quer se dar por inteiro, porque o brasileiro não sabe se medir. Ele quer gostar do trabalho, quer gostar do chefe, quer fazer um bom trabalho, mas como tem medo, com frequência ele se retrai. E aqueles que levantam a cabeça, com frequência são censurados. Então, esses são os heróis que são fuzilados. Nós somos coletivistas, nós trabalhamos em grupo, respondemos a um interesse coletivo, né? E esse líder tem que saber tirar o melhor de grupos de pessoas, não de indivíduos. Se a fábrica faz biscoitos, você não pode empolgar ninguém a fazer biscoitos. O que você precisa é empolgar a pessoa para tentar alimentar o mundo e que ele se sinta parte de um processo enorme, desde que o sujeito que limpa o chão até o sujeito que mistura a farinha, eles estão num processo de alimentação do mundo. Mas isso tem que ser autêntico. Por isso o chefe tem que agir de forma coerente. Não pode, por exemplo, dizer que ele se preocupa pelo bem-estar dos funcionários, mas não incluir os excluídos socialmente. Pensa na escola de samba. O sujeito entra e beija a bandeira. É uma atitude de entrega, de submissão, que você não encontra em empresa nenhuma. A pessoa vai para a empresa para sofrer. Então ela chega tarde, vai embora cedo, pede licença médica quando não está doente, mas na escola de samba dá de si 130% e entrega um produto de qualidade mundial no dia e na hora certa. Agora, esse nível de engajamento é que a gente precisa reproduzir nas empresas. Mário, eu queria que você compartilhasse com a gente como é que foi que vocês desenvolveram o processo de transformação organizacional dentro da Itautec. Claro. A Itautec é uma empresa de 32 anos, talvez a pioneira na área de tecnologia de informação no mercado brasileiro, oriunda de um grande banco, parte de um grande grupo privado brasileiro. A gente iniciou um processo há 1 ano e meio atrás, intenso de uma transformação operacional, organizacional e cultural. Eu mesmo, no começo, criei vários fóruns de comunicações alternativas, como um fórum onde eu me reunia mensalmente com funcionários nos mais baixos escalão, ou seja, pessoal de chão de fábrica, pessoal que estava no dia a dia, na operação, tentando criar, não só entender o que estava acontecendo, mas também estabelecer uma comunicação muito próxima, e, acima de tudo, de que tivesse a percepção de que os níveis mais altos da hierarquia, na verdade, também são gente, também são pessoas. Eu acho que uma das coisas que a gente tem acertado é justamente estabelecer um diálogo, uma comunicação aberta em todos os níveis da organização, sempre deixando muito claro para onde a gente está levando a empresa, quais são os valores, o que é realmente valorizado hoje no desempenho e na atitude, no comportamento do dia a dia. Então, o processo de comunicação tem sido um elemento fundamental para que a gente possa realmente fazer essa transformação se transformar em resultado. E você, Marcelo, você podia também compartilhar com a gente nos processos de transformação organizacional de vocês? Como é que foi feito na prática? Como é que vocês realizaram? Acho mais do que o meio de como foi feito, é para onde nós queremos caminhar. Porque toda transformação vem em torno de um objetivo de onde nós queremos chegar. Então, hoje, olhando o cenário de 2010, estou falando do ano passado, esse ano 2011, aonde nós queremos chegar em 2020? Nós queremos liderar a química sustentável. Esse é o foco da Braskem. Então, um exemplo de transformação que é feito não pelo presidente da companhia, mas feito pelos seus liderados ou pelos liderados do presidente, que é, por exemplo, a expansão no mercado americano.
Não foi o presidente que liderou a aquisição do mercado americano, foi o integrante da companhia que acreditou no processo de aquisição internacional, buscou, ao mesmo tempo nós estávamos no Brasil adquirindo uma empresa muito grande, e essa pessoa sozinha foi para o mercado americano buscar a oportunidade de aquisição. E aí fizemos a transformação. E o que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte: a transformação é feita por um conjunto de pessoas, não somente por um presidente da companhia. E na nossa cultura, isso faz parte de delegar às pessoas a capacidade de transformar. Mas quais são as características locais que aderem à nossa cultura e como é que nós vamos respeitar a comunidade local? Esse é um grande acerto. Talvez um aprendizado, eu colocaria que em alguma das aquisições que nós fizemos, demoramos um pouco mais de tempo para tomar decisão sobre uma outra pessoa que não tinha aderência à nossa cultura. Isso atrasou um pouco mais o processo de integração e identidade com a cultura da nossa companhia. E você, Alexandre, nessas entrevistas todas que você tem feito com presidentes, líderes de empresas e tal, eles relatam para você casos de transformação? Eu me lembrei, enquanto eles falavam, de um processo que não é uma transformação organizacional completa, mas é uma experiência pontual, mas que eu acho muito significativa, que foi uma experiência que o Roberto Lima me contou que ele promoveu na Vivo, no período dele como CEO da companhia, que foi um processo de desterceirização ou internalização da equipe de atendimento ao consumidor, o call center, o pessoal que faz a interface com o consumidor. E a terceirização, também se sabe, é um fator, normalmente, de infelicidade nas empresas. É comum você ver o departamento é desligado da empresa e os funcionários que continuam como prestadores de serviço viram cidadãos de segunda classe dentro da companhia. E o cliente sente na ponta. Esse é o ponto. O Roberto Lima contou essa experiência que ele promoveu na Vivo, de trazer para dentro, eu não vou lembrar quantas pessoas são, mas são alguns milhares de pessoas, trazer para dentro da companhia gente que estava terceirizada, olhando para o cliente. Porque se o foco é a satisfação do cliente, que sentido tem você ter funcionários infelizes atendendo o cliente e mais distantes da liderança da empresa? Então, ele fez esse processo que foi na contramão de algo que era aceito como dado, que não dava para ter call center dentro da companhia por conta disso. Então, é um exemplo de uma transformação que acho que vai numa direção nova. Karen, você deve ter visto muitos exemplos de transformação organizacional. O que chamou a sua atenção? Queria que você falasse um pouco, fizesse um balanço dessas situações que eles pontuaram aqui e também citasse alguns casos que realmente te chamaram a atenção. Olha, Lucila, vejo que são casos bem diferentes, Itautec e Braskem, né? Vejo que a Braskem vem num crescente, aí 9 anos de vida, né? E trabalhando esse dentro para fora, então é um tipo de transformação. E a Itautec, com 32 anos, uma cultura muito forte, um grupo brasileiro também muito tradicional, né? Trazendo gente de fora com uma cabeça diferente para tocar um processo como esse. Eu vejo que tem, para um processo dar certo, a gente tem que ter pequenas vitórias ao longo do tempo, né? Um processo de transformação, ele envolve trabalhar projetos, mesmo de mais curto prazo, a partir de um todo e comunicar essas vitórias, porque aí você engaja muito mais as pessoas, né? Então, a comunicação é fundamental. E o grande desafio em relação às pessoas é desapegar do passado e abraçar esse futuro. Ok, Karen, obrigada. No próximo bloco, você vai conferir uma entrevista com o vice-presidente da EDP Energias do Brasil, Miguel Seta, sobre esse tema. O Plano de Voo volta daqui a pouquinho, não saia daí.